Sempre que a gente estuda sobre um assunto prático, é importante fazer o exercício de se colocar no lugar das pessoas que estão do outro lado, que são impactadas pelas nossas ações e decisões. Então, para você que pretende trabalhar em empresas para garantir que elas tratem dados pessoais adequadamente, é essencial ter em mente tudo aquilo que os titulares esperam que seja feito com os seus próprios dados pessoais, tanto do ponto de vista legal quanto ético. Nós temos dados pessoais em outras empresas, então fica fácil imaginar como nós gostaríamos que os nossos dados fossem tratados. Com a vigência LGPD, nós, enquanto titulares, passamos a ter expressamente alguns direitos. São mais de uma dezena elencados entre os artigos 17 a 22, e nesse vídeo eu quero abordar alguns deles. O primeiro está no artigo 17º. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais. Os teus dados até podem estar armazenados no banco de dados de uma empresa, mas isso não torna ela a proprietária desses dados. A empresa pode utilizar os teus dados pessoais na medida em que existe uma base legal autorizando ela a fazer isso. O segundo direito é o do livre acesso aos dados. Tu tem o direito de saber quais dados uma empresa tem sobre ti e quais tratamentos são feitos com eles. E agora, voltando do ponto de vista de um consultor em privacidade, esse é um dos pontos importantes durante a adequação. Porque, dependendo do porte da empresa e do número de dados pessoais ou de titulares que interagem com a empresa, vai ser necessário criar um método automatizado de atendimento aos titulares. E aí são despesas a mais que a empresa vai ter. Terceiro direito que a LGPD te garante: correção de dados inexatos, desatualizados ou incompletos. Se um dado teu estiver errado, tu tem o direito de solicitar a correção. Esse direito já existia no Código de Defesa do Consumidor, que continua em vigor, estabelece o prazo de 5 dias para correção. Lembrando que esse direito aqui dialoga bastante com o princípio da qualidade dos dados que a gente viu no vídeo anterior. Inclusive tem uma situação meio triste, meio engraçada que um amigo meu tá passando. Infelizmente é muito comum pessoas darem um número aleatório na hora de fazer um cadastro, especialmente caloteiros. E um amigo próximo foi a vítima da vez. Uma loja na qual ele nunca comprou nada ligou para ele cobrando a dívida de um tal de Luiz Aurélio. E o meu amigo sempre responde que não tem nenhum cadastro nessa loja, que ele nunca comprou nada lá e que provavelmente outra pessoa deu o número dele. Toda vez ele fala para a loja excluir o número dele e parar de ligar. E vocês sabem o que a loja responde? Que não vai parar de ligar enquanto a dívida não for paga. Mas essa empresa está completamente errada. Ela está fazendo o tratamento de dados inexatos. E os dois titulares, tanto o meu amigo quanto o caloteiro lá, tem o direito de solicitar a correção. Mas é claro que, infelizmente, um dos dois não quer isso. Quarto direito: anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. Se você, titular, tiver algum dado excessivo ou tratado em desconformidade em determinada empresa, deve solicitar a exclusão ou a anonimização desses dados. O que é a anonimização? É transformar um dado pessoal em um dado não pessoal. Se vocês lembram da aula sobre conceitos, vão lembrar que o que caracteriza um dado pessoal é eu conseguir associar essa informação a um indivíduo específico. Se eu quebrar essa ligação, o dado se torna anônimo. Então imagina que na minha empresa eu anoto numa tabela o nome e a idade dos meus pacientes. Para eu transformar essa planilha numa planilha anônima, basta eu fazer o quê? Remover o nome dos meus clientes e deixar apenas a idade. O que vai resultar vai ser apenas uma coluna cheia de números que eu não consigo identificar um indivíduo específico a quem aqueles dados originalmente se referiam. Se tu lembrar, esse direito se refere também ao princípio da necessidade. Se um determinado dado não precisa ser tratado para que a empresa atinja aquela finalidade, ele não deveria ter sido coletado. E os titulares, quando detectarem isso, podem e devem solicitar a exclusão. Nesse ponto é interessante fazer a empresa pensar que, às vezes, abrir mão de um certo número de dados pode ser até positivo, porque a manutenção de uma base de dados muito grande envolve recursos, envolve tempo, envolve gestão. E às vezes determinados dados não são tão úteis assim para a empresa, são mais um passivo do que um ativo. Então fica a reflexão para vocês, no dia a dia de uma implementação, conversar com a empresa criticamente para revisar se determinados dados não podem ou não seria bom se eles fossem simplesmente excluídos. Por fim, sempre que dados armazenados não forem mais adequados à necessidade e à finalidade que justificou a coleta,
eles devem ser eliminados. Quinto direito, revogação do consentimento. Caso o dado tenha sido tratado com base no consentimento, ele pode ser revogado a qualquer momento. Mas consentimento não é a única base que uma empresa pode utilizar para tratar dados pessoais. Esse é o assunto da próxima aula. Para finalizar essa aula, é muito importante observar esse conteúdo em conjunto com os princípios que a gente já estudou. Porque o não atendimento por parte da empresa de algum daqueles princípios gera, do outro lado, um direito para os titulares afetados de ter essa prerrogativa legal exigida. Exemplo: a clínica médica que tu frequenta e que tem um monte de dados pessoais sensíveis sobre ti, não utiliza um mínimo de medidas técnicas e administrativas para proteger dados pessoais. Isso pode se desdobrar em duas situações diferentes. Na primeira, tu descobre isso e toma providências, denunciando a ANPD, enviando uma notificação extrajudicial para ela se mexer e cumprir as determinações legais, porque é um direito implícito teu, ter os teus dados protegidos. Ou, segunda situação, acontece um incidente de segurança e os teus dados pessoais sobre a tua saúde são vazados. Você sofre um prejuízo e passa a ter direito à indenização. Então, direitos também decorrem do desdobramento de algumas situações, por isso fica complicado prever todos eles. Eu espero ter conseguido te passar um início de como tu pode começar a observar o mundo da proteção de dados pessoais do ponto de vista do titular e quais os impactos que esses direitos têm no dia a dia das empresas.